Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez com uma convidada muito especial. Eu sou Tânia Zacarias, tô aqui com Lígia Zottini. Olá. E hoje a gente tem a Renata Rivetti aqui com a gente, que eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho. Mas acho que quero tecer com o episódio anterior, a gente falou sobre geração Z, sobre futuros, como sempre, esse futuro do coração. E acho que entre muitas coisas, a Renata é uma dessas que tá trazendo o futuro pro presente, assim, de uma maneira muito linda e precisa, né? Então, Rê, uma honra te ter aqui. Seja bem-vinda à Casa de Novos Humanos. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar com vocês, é uma troca sempre muito rica. Quer começar se apresentando? Só para as pessoas, quem não te conhece ainda, te conhecer um pouquinho pelas suas próprias palavras. Legal. Hoje eu tenho uma empresa especialista na felicidade corporativa, sustentabilidade humana, uma liderança mais humanizada. Eu sempre falo, né, nem sempre trabalhei com esse tema, né? Eu vim do mercado corporativo, do marketing, e via muitos ambientes tóxicos, e sempre fui uma questionadora, acho que essa palavra me define. Então fui em busca de mudanças para a minha vida, e hoje tento trazer isso para outras pessoas. Maravilha. Não, eu acho que eu me conecto com Renata, porque, assim, como pesquisadora de cenários de futuros, eu fico sempre, tem um algoritmo que fica sempre me trazendo o que está acontecendo de novo. Eu acho que a gente pode começar primeiro, assim, a grande chapéu é felicidade no trabalho, mas o que, momento zero, me conecta a você é o piloto que você trouxe para o Brasil. Eu queria muito. Acho que eu nunca discutei, né? Assim, da onde ele vem, como é que você consegue trazer um movimento que acontece lá, né, em terras de Reino Unido, Inglaterra, e de repente vem para o Brasil com a potência que veio. Começar daí. Porque eu acho que tem tudo a ver com o pilar tecnologia que libera tempo. Eu faço o que com esse tempo que é dentro das nossas conversas de novos humanos? Perfeito. Hoje o que a gente faz é se sobrecarregar, né? Infelizmente. Mas justamente por não concordar com o que a gente vive, eu vinha estudando um pouco o que está acontecendo no mundo de tendências do trabalho, de mudanças, como é que a gente pode ter um trabalho que seja melhor. Porque hoje a gente vê sobrecarga, desmotivação, ambientes tóxicos e precisamos de mudança, isso é um fato, acho que todo mundo percebe. E aí, acompanhando, né, o que estava acontecendo, eu vi a For the Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2019 por um empresário da Nova Zelândia. E como surge, né, a ideia da semana de 4 dias? Ele viu um estudo na The Economist que das 8 horas que a gente trabalha, a gente produz 2 horas e 23 minutos. Gente. Todos os dias? Vivemos uma pseudo-produtividade, Tânia. Senhor! A gente já vive uma semana menos do que 4 dias na prática. Por quê? Porque hoje Cal Newport fala muito sobre a pseudo-produtividade. A gente é muito ocupado, 24 horas de conexão, né, de informação. Mas no final, a gente está muito mais ocupado do que produtivo. Fazemos atividades muitas vezes não importantes, não significativas, estamos lá respondendo várias notificações, e-mails, reuniões infinitas, né? Muitas vezes ineficientes. E quando vê que chega o final do dia, fala, o que, que eu fiz de fato? A hora que você destila, né, o Agora, o dia, assim. que eu entreguei? E aí, quando você começa a mensurar, tem alguns time trackers, né? Por exemplo, Clockify, que a pessoa tenta, de fato, entender o que ela fez. E quando a gente olha, a gente não fez muita coisa. A gente realmente só passou um dia muito ocupado. E é isso, né? Chega no final do dia, a pessoa está exausta, sobrecarregada, trabalhando muito, mas às vezes sem o senso de significado, de realização. E aí, com isso, em 2019, Andrew Barnes faz um piloto na sua própria empresa na Nova Zelândia, para tentar entender, será que a gente consegue fazer alguma troca de, olha, vocês conseguem trabalhar melhor em 4 dias e ganhar um benefício de ter um dia inteiro extra, né, para descansar? E o time dele topa. E eles fazem um piloto de 6 meses com excelentes resultados. As pessoas, obviamente, saúde mental, bem-estar, dormiram melhor, saúde física. E no final, os resultados da empresa foram muito bons. Maravilhoso. Porque as pessoas começaram a falar, eu deixei de entrar no Instagram 10 vezes por dia. A gente cortou as reuniões que são inúteis. A gente se comunica de uma forma melhor. Porque elas precisavam ser mais assertivas ao longo dos 4 dias. É ter foco, porque a gente talvez não tenha nem agenda, foco, né? Momento de hiperfoco. Então é mudar a forma da gente trabalhar. Porque o que a gente estuda hoje é que a gente vive desde a Revolução Industrial a mesma forma. E se eu perguntar, o que é produtividade?
Hoje a gente mensura ainda muito horas homem, que é na fábrica, né? Fizemos um carro. E no trabalho intelectual? Posso ficar 5 horas sem fazer nada, vendo, né? Com certeza. Bets, né? E eu posso ficar meia hora super focada. Então, com isso, surge a For the Week Global e começam pilotos ao redor do mundo. E aí, entendendo tudo isso, eu falei, será que dá para trazer para o Brasil? A gente se conheceu, eles gostaram da minha empresa também, a Reconnect aqui, e trouxemos o primeiro piloto para o Brasil em 2023. E já terminou o primeiro piloto, né? Assim, com resultados que saíram na Você RH, em várias revistas. E acho que o que é o primeiro piloto? É uma empresa? É um grupo de empresa? Boa, Conta um pouquinho o que é o primeiro O que piloto. foi, né? A gente lançou em 2023, então, as inscrições para qualquer empresa de qualquer segmento. A gente teve 21 empresas inscritas. E a gente começou a trabalhar numa fase de planejamento. Então, não é só tirar o quintou. Eu sempre falo isso, gente, não é tirar a cesta. Não é sobre simples isso. assim, né? É Se sobre for pro tirar essencial, a cesta, né? não vai funcionar. Então, Até porque as pessoas falam assim, mas a gente já vive isso quando tem feriado, espreme tudo. Não é sobre espremer, gente. não é sobre Eu espremer. falo, vai conhecer o trabalho da E Renata. não é sobre, Short destilar, Friday. né? É sobre Não é essencialismo, Short né? Friday Não também. é Short Friday. Porque quando as pessoas até falam, às vezes a pessoa tenta o Short Friday, não funciona, e aí ela começa a entender que tem uma metodologia. Né? Então, assim, a gente passou por meses de aulas com a Gabriela Brasil, que é head de comunidade deles, com o próprio Alex Peng, que é o diretor dele, que já entrevistou milhares de empresas entendendo o que funciona e o que não funciona. E aí, em 2024, a gente começou em janeiro, de fato, essas 21 empresas começaram a semana de 4 dias. Que perfil? Acho que só pra O perfil da empresa. acho que só pra ir tornando mais real, né? Tanto pra gente quanto pra quem tá Sim. ouvindo. A gente tá falando de que perfil de empresas? Pequenas e Ok. médias, trabalhos mais intelectuais. Uhum. A gente, vários segmentos. Então, isso foi uma surpresa. tá. A gente achou que fosse tech. Tem Tá. uma de inteligência artificial, tem publicitários, tem contadores que não tinham nem sistema. Assim, Contadores! duas contabilidades. A Maravilhoso, Gélia e a Clara. totalmente inesperado. Foi incrível. E para eles funcionou muito porque eles fizeram muitas mudanças. Escritório de advocacia, que é Perfeito. super importante, porque existe uma grande sobrecarga hoje, né? Então, empresas variadas. Maravilhoso. Comércio, só que o comércio teve que sair porque em Porto Alegre no final acabou alagando, sim, então foi uma sim. pena. Mas empresas variadas e algumas começando por um setor mais administrativo para tentar expandir, para tentar ir para as outras áreas. Então foram 6 meses de fato de teste, porque algumas empresas falaram, eu não sei como vai ser, será que eu fecho e falo para os meus clientes? E a maioria, como é que foi a decisão, né? O modelo é a metodologia que a gente sempre fala, 100, 80, 100. Essa é maravilhosa. Trabalhar 100% do salário se mantém, as pessoas não mudam o salário, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% dos resultados. Então tem que ser bom para a empresa também. Eu sempre falo, não é uma coisa que o colaborador tem benefício e a empresa perde. Não, as empresas cresceram com isso. Mas esses meses de piloto foram para ver. Na semana que já tem feriado, a semana de 4 dias já tá valendo? Então são questões. E aí, tá ou não tá? Valendo, tá Tá valendo. valendo. Não, é legal saber, né, a Não dá prática. pra ter ideia. E assim, então, assim, sim, a maioria falou, já tem feriado, ó, essa já é a semana de 4 dias, né? Justo. Se a pessoa tem um day off de aniversário, já é a semana de 4 dias? Sim. Sim, também. Então, foram tentando ajustes. Por exemplo, o escritório de contabilidade falou, Renata, tem uma semana que a gente tem muita sobrecarga, que é o fechamento do cliente. Não vai dar para fazer uma semana de 4 dias. Tudo bem. Tudo bem. É isso, melhor ter 3 do que não ter nenhuma, né? E aí é começar a tratar o time como adultos como adultos. Adoro. Porque a gente faz hoje assim, o líder é aquele controlador, o papai e a mamãe que tem que ver se eles estão cumprindo. Para de olhar horas trabalhadas, olha resultado. Então foi uma mudança assim incrível e o resultado foi bem legal mesmo. Maravilhoso. Eu lembro que rapidamente eu vi na revista que não necessariamente se tirava um dia, que pode ser outro modelo. Do Pode. tipo, diminui talvez 20%. 20%. Que tem Ah, outras formas de experimentar essa Eu flexibilidade. ia perguntar isso, por que um dia e não, dado que são 2 horas e pouco sobre 8, um pouco todo dia? Conta como é que é isso? As empresas podem escolher. A gente propõe esse modelo de 100, 80, 100. A empresa escolhe, mas o que a gente sentiu na prática, desde o piloto do Reino Unido, as pessoas percebendo, tirar um dia inteiro Faz diferença. te dá uma Nossa, liberdade de vida. Não, e tem um efeito, agora, do ponto de vista pessoal, de autoobservação, né? Você fazer um fim de semana de 3 dias, que é aquela sensação quase feriado, assim, é um reset mais profundo, né? É uma regeneração mais É uma profunda. regeneração Tanto mais que, profunda. assim, o que eu estava lendo também em outros lugares, que a própria Inglaterra está, através do Partido dos Trabalhadores deles lá, estão propondo que Sim. isso venha como lei. E a lei nem é tão
bordeada como piloto, que é do Sim. tipo, espreme mesmo as 40 horas em 4 dias. É. E tem gente que prefere trabalhar 10, porque já começa, e a maioria de nós, que 8 não Já quer trabalha 10, né? 10, Já trabalha mesmo, pra poder ter o benefício do Sim. terceiro dia. Ai, Que é um dia que a vale. pessoa pode se dedicar ao cuidar de alguém da família, a se autocuidar. Eu ouvi enfim. frases assim, pessoas falando assim, eu voltei a viver. Ai, É. conta um pouco do que você ouviu de inspirador e maravilhoso. Conta pra gente, vai. Acho que essa voltei a viver foi bem forte, daí eu pensei, Voltei a nossa, viver. porque é isso, a gente não tem tempo de ir ao médico, de fazer exames, de se cuidar, de fazer, às vezes, exercício, de ter a família perto, de viajar um final de semana se sua família mora longe, né? Então as pessoas começaram a se conectar. Teve uma pessoa que me falou, eu faço churrasco toda sexta agora, assim, com a minha família. Legal, né? Uma coisa que, assim, porque sábado às vezes tá cansado, ou tem mil outras coisas, então você começa já a ter o dia do descanso de fato, a ter um dia do lazer, a ter um dia para coisas, né, que seria o básico da gente, né, de sobrevivência, Nossa, de, sei sim. lá, fazer um exame. Uhum. E pessoas que falaram assim, eu teve um caso também, que ele me falou, eu comecei a acompanhar minha esposa em todo o ultrassom do bebê, né? Então, assim, você it's começa a ter something. um dia, assim, então é muito legal. E as pessoas falando, eu tô dormindo, né? Eu tô descansando. Não fazendo nada, sei lá, gente. O ócio também faz parte do Mas criar, sabe né? que teve muita culpa no começo. Acredito. As pessoas, as próprias pessoas falando para a liderança, às vezes times que a liderança queria muito, né? A própria, os colaboradores falando, não vai dar, a gente não vai conseguir. As pessoas com medo e até falando, será que a minha família não vai achar que eu não estou trabalhando, que eu sou vagabundo? Vou perder o emprego. Uau. Então, olha essa As mentalidade. camadas de crença que a gente tem sobre o trabalho como centro de tudo, né? E como esse lugar do workaholic, como se isso fosse Se lindo. orgulho. Então, assim... Você sabe que Cultura do ocupado. eu às vezes faço um exercício, assim, só de piada, digamos assim. Não, só num lugar de hackear um pouco padrões, né? São Paulo, a gente sabe que existe o glamour da agenda cheia, né? A cultura do ocupado. A cultura do ocupado e o quanto é bonito, né? E aí eu comecei a fazer um experimento, que é quando alguém fala assim, nossa, e aí, tá muito corrido? Eu falo assim, não. Não tá, Tá tudo- ótimo. Estou na mesma. A pessoa derrete na minha frente, porque ela não tem, dá pra ver que ela tá olhando na minha cara, ela não tem repertório pra me responder. E várias vezes tá um pouco corrido e às vezes não, assim. Mas eu acho muito interessante que vai nesse lugar, é corrido. E aí quando você fala, tá muito corrido, fala assim, não, você tá, a pessoa para, assim. E o meu objetivo com isso é só proporcionar reflexão sobre exatamente esse lugar, né? Então, enfim. Não, mas é isso. É engraçado, porque as pessoas também, né, têm essa ideia do que o corrido te traz... status. É bom, é status. E eu acho que é o contrário. A gente está começando a ver uma nova geração que entra para o mercado de trabalho. Outro dia eu dei uma aula, a pessoa falou, acho super cafona ser workaholic. Que linda, né? Assim, esse é o futuro. Então, assim, como é que a gente começa a mostrar que esse lugar de... Tô sempre ocupada, não tenho tempo cafona, de ter... Pra minha família, sabe? Eu não tenho tempo de cuidar de mim. Não E dá. sabe o que é mais interessante? Eu tenho vários estudos que dançam entre as filosofias orientais e alguns aspectos da neurociência, principalmente ali dentro do tema da nossa relação com o dinheiro. E eu acho isso inacreditável, assim, como a gente talvez não soubesse, por isso não aprendeu na escola, mas o nosso cérebro, o nosso sistema cerebral, que cria, não só que cria o criativo, mas que é capaz de promover transformações de longo prazo, é um sistema de circuito fundamentado no prazer. E como eu sempre falo, prazer não é tomar sorvete, não é só fazer o que você gosta, isso é infantilidade. Só pra deixar muito uma claro, dopamina né? rápida. Prazer significa você não atuar no mundo com o sistema cerebral de cortisol. É um outro mecanismo cerebral. Repete, pra ver se as pessoas entenderam. Prazer, cérebro do prazer, significa, atuar com o cérebro do prazer significa você estar e atuar no mundo a partir de um circuito de sinapses, um circuito cerebral que não é aquele startado pelo sistema de cortisol. O que isso significa? Significa que você você não está funcionando a partir do lugar que tá com o seu córtex, né, bombando, que entende
que não é sobre sobreviver. Isso é muito profundo, porque o cérebro, o sistema cerebral que está fundamentado no cortisol, o único objetivo dele é fazer você chegar até o final do dia. Ele não cria metas de longo prazo, ele não cria coisas de transformação de vida. Ele não tem, eu vou botar entre parênteses, inteligência, capacidade para fazer as construções prósperas, eu não tô falando só próspera financeiramente, daquilo que é uma vida com propósito. Perfeito. Porque ele nem sabe se você vai chegar lá, ele só acha que tem um leão atrás de você. E a gente vive assim todo dia, falando sobre. E essa inconsistência me fascina de alguma maneira, no meu estudo sobre ser humano. E a gente faz, inclusive, metas de longo prazo com um cérebro que só sabe pensar até as 12 horas do dia seguinte. Ele não nesse funciona, lugar e isso faz com Maravilhoso. que muitas pessoas não consigam ter transformações estruturais de vida. Porque elas fazem com base no cortisol. Eu acho isso revolucionário. Não, e se a gente for pensar esse pensamento, a gente precisa trazer muito à tona, porque Sim. a gente está falando de uma semana de 4 dias ou de uma cultura de bem-estar que no final também é para gerar negócios Com certeza. Com certeza. Ela, inclusive, gera mais. mais sustentáveis. Esse é o ponto do estudo do cérebro. Ele fala o seguinte: toda essa prosperidade, não só em termos financeiros, mas em muitos lugares, ela precisa desse outro circuito. E é por isso que esse trabalho é parte, inclusive, do meu trabalho com dinheiro. Porque o que a gente aprende? Corre, vai, time is money. E aí, quando você descobre que pega você e te vira do avesso, no mínimo você fala, não, peraí, né? Então, isso é muito potente. Isso é muito... E aí money comes with time. É o oposto, né? E Você com precisa de tempo bem-estar. para poder fazer esse humano, E com esse bem-estar. money E mais com perene. não é É exatamente sustentável, isso. né, do O jeito que dinheiro tá e a hoje. prosperidade, ela vem quando você tá em outro funcionamento cerebral. E claro, né, gente, eu não tô falando aqui de quem tá em necessidades básicas de sobrevivência, Exato. a gente tá falando aqui nesse Num lugar, recorte num recorte bem específico. específico de privilégio, mas que é o mesmo que glamoriza o estar sempre ocupado e sem tempo pra nada. E aí a gente vê hoje lideranças ainda falando de forma agressiva, né? Se não trabalhar 80 horas, não quero na minha empresa. Dá vontade de falar, isso está ultrapassado. 80 horas não é produtivo, não traz inovação, não traz engajamento. Então, como é que a gente entende que se a pessoa, no mundo que a gente está hoje, não existe sustentabilidade dos negócios sem a sustentabilidade humana. Claro. As pessoas estão adoecendo. Então, a gente fala Maravilhoso. muitas vezes sobre negócios, resultados, olhando muito curto prazo. Ambiente de falta de segurança psicológica, de Mas- medo, não vai gerar inovação. Com certeza. Mas né? Fico aqui com a pergunta se o fato de estarmos trabalhando justamente com um cérebro de cortisol que só sabe pensar no curto prazo, realmente não gera um olhar de um organismo vivo que é uma empresa, que só consegue ter resultados de curto prazo, porque afinal de contas você tem lá não sei quantas mil pessoas fazendo dessa maneira, né? E aí, dentro desse estudo da semana de 4 dias, e aí você tem uma regeneração, você tem pessoas trabalhando de um outro lugar. Como que essas empresas... Eu intuo que, claro, não é uma variável que você consegue medir sozinha, mas eu intuo que elas vão prosperar de maneiras muito diferenciadas. A partir e o desses turnover humanos. delas já é zero, né? Olha assim, só. 16% dos participantes do piloto falaram eu não trocaria de emprego de jeito nenhum, por nenhum aumento de salário. Maravilhoso. Por conta disso. 16%. É bastante. bastante. Coisa. É E muito tem assim, bastante. daí quando você soma todo mundo que, se aumentasse 90%, mas assim, 16% falando por nenhum salário, eu trocaria uma semana de 4 por uma semana de 5 dias. E aí você vê o perfil dessas empresas também, muitas mulheres líderes, fundadoras. Fala mais, conta Na mais. verdade, assim, É. essa foi uma das coisas que eu percebi claramente nas reuniões. Mulheres, né? Mulheres líderes, fundadoras, algumas por ideais, algumas porque acreditam que isso de fato vai fazer a empresa delas prosperar, outras que acreditam em novos futuros, novos modelos, em flexibilidade. Porque o que eu sempre falo não é sobre a semana de 4 dias, mas é a gente discutir que hoje não tá bom. Não tá bom Sim. pra gente como indivíduo, não tá bom pra sociedade que tem colapsado e não tá bom para as Não tá bom. empresas. O turnover é alto, o custo do turnover nos Estados Unidos é de bilhões, né? O burnout é 322 bilhões de dólares. Então, tá na hora da gente entender que a gente como economia global também não é sustentável esse modelo de que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sem inovação, as pessoas estão Claro. quiet quitting.
Então, está na hora da gente falar, gente, assim não funciona. Então, o modelo justamente de falar de flexibilidade, novos modelos de trabalho, é porque dá para fazer diferente. A gente estava, perdão, vai amiga, lá. no almoço, conversando um pouco sobre os processos, né? Que a maioria, alguns episódios a gente tocou aqui, que a maioria consegue fazer essa jornada de autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento a partir de um burnout, né? É um padrão. Mas que as pessoas que conseguem fazer essa jornada um pouco mais consciente saem antes, e quem está na empresa, hoje já está mais aceitável o sair, porque eu quero ter uma outro tipo de jornada profissional, de trabalho Sim. mais flexível. Quando eu fiz essa jornada em 2016, as pessoas não entendiam em absoluto como é que alguém sai de um cargo executivo e vai para um não saber direito, sabe? Ou vai para algo que não é tão glamuroso quanto aquele... Perdeu o crachá. Então, assim, eu sinto que pós-pandemia houve um lugar onde já não é mais tão estranho. As pessoas não ficam com a sensação de que você está fazendo um suicídio profissional. Sim. E elas já entendem que você está fazendo uma escolha, uma outra escolha profissional. Que a gente não vai deixar de servir, porque o ser humano... que conversa muito com o lance do que a gente fala de salário base universal, que as pessoas acham que é bolsa, e depois, se todo mundo receber um salário base universal por conta da benfeitoria das máquinas no futuro, todo mundo vai ser preguiçoso e não vai sair da cama. Não existe essa hipótese, a não ser com as pessoas que estiverem doentes. Claro. O humano é criador, ele vai se recolocar para sair. Mas eu achei bem curioso, assim, essa jornada as pessoas estão mais preparadas para entender essa saída em busca de flexibilidade, de vida, de outras identidades, dado o momento de vida, do que estava em 2016. E 2016 e 2017 é recente, não tem uma década, Sim. né? Você Mas sente sabe- um acelerar nessa vontade de É, outros papéis? eu, com certeza, assim, eu saí consciente, não pelo burnout ainda, então foi uma transição que daí na época também, Tá. até hoje, assim, tem a minha família, mas como assim felicidade, É. filha? Né? Marketing, né, multinacional, você não pensa em voltar, então você, Sim, já 2024 ainda tem essa cobrança às vezes. Mas o que eu sinto é, quando a gente vê, por exemplo, modelos europeus, né, de empresas, que muitas vezes já tem um ritmo mais lento, né, na Suécia, você não vai trabalhar até 10 horas da noite, né? Então, eu acho que a gente tem que começar também a entender que talvez não dê para todo mundo estar numa gig economy e ser o próprio líder, né, da sua carreira. Então, Isso é importante. porque senão fica uma coisa romantizada e a gente fala, então, se você quiser mais qualidade de vida, busque ser seu próprio chefe. O problema é, talvez não dê para todo mundo. Exato. Então, a gente tem que começar, já que não dá para todo mundo, como é que a gente não usa o poder das empresas para fazer mudanças? Claro. Perfeito. Porque dá para ser saudável e dá para ser próspero. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar de outra forma, de que a Perfeito. própria empresa, essas multinacionais que hoje eu atuo muito, que são grandes empresas com milhares de pessoas, elas têm o poder de impactar a saúde mental da pessoa de forma muito significativa. diretamente. Você falou algo no seu último treinamento lá no evento da Futures Now, que impacta tanto quanto um parceiro, uma parceira, né? O A chefe saúde direto. mental hoje sério é isso? impactada pelo parceiro da mesma forma que o líder, né? Então, assim, a gente escolhe alguém para passar a vida e essa pessoa vai impactar, obviamente, na minha Claro. saúde mental, assim como a minha líder, o meu líder. Então, a gente começa a entender que impacta mais do que a nossa família, mais do que nossos amigos. O líder tem um poder. Você fica muito tempo também com ele, né? Tem não só o papel e tudo que envolve o trabalho, mas existe uma questão de tempo de convivência, né? E a gente vai fazendo, inclusive, neurônio espelho com essa pessoa. Exato. Nossa, é verdade. Você vai trocando neurônio espelho com as pessoas, né? Então, com certeza, com E certeza. esse líder agressivo que ainda acredita, né, no medo, no comando e controle que a gente vê, tanto líderes políticos, né, quanto líderes de grandes organizações, no final ele gera o que a Tânia falou, ambiente de medo, que eu não tenho mais cognição. Né? A gente perde cognição, a gente perde memória, a gente perde atenção, a gente perde, né, inovação. E aí, quando vê as empresas estão com resultados ruins, muitas vezes, achando que tem que, então, trabalhar mais. Não, E, na verdade, não. a gente está falando, não, é trabalhar melhor. menos, de uma nova forma, melhor, talvez com uma liderança inspiradora e não no medo. Então, assim, eu acredito muito. E aí, nós mulheres, né? Como é que a gente usa o nosso poder não para ser igual aquele sucesso do que era o sucesso de um líder, que talvez não funcione mais daqui para frente, Não. que não vai funcionar para a geração Z e para as próximas gerações. Então, como é que a gente usa a nossa força para trazer ambientes saudáveis? Porque se a gente vai passar mais de 100 mil horas da vida trabalhando, se não somos herdeiros, passaremos. Grande parte da nossa vida é no trabalho. A gente precisa de um ambiente
que traga realização, que traga engajamento para a nossa vida, que traga significado. O trabalho, ele pode ser, quando a gente pensa da forma mais científica da felicidade, ele pode ser fonte de felicidade Com na nossa certeza. Com vida. certeza. Mas precisamos mudar muito a mentalidade, porque a origem da palavra trabalho é tripalium, que é um instrumento de tortura. Exato. Então, assim, a gente ainda associa o trabalho como fardo, sofrimento. Até quando, né? Não, e a gente está num país que eu sempre, toda Ui. vez que eu escutei essa palavra, esse raciocínio em cima do quem nasce no Brasil é brasileiro, e na verdade, se você pegar da língua inglesa, é Brazilian. E se você vê como eles falam na tradução, deveria ser brasiliano. A terminologia eiro é de trabalho. Então tem o marceneiro, o carpinteiro, o engenheiro, o brasileiro. Quando você vai para outras línguas, se você fosse traduzir o Brazilian, Italian é italiano, o Brazilian deveria ser brasiliano. Ah, então agora eu sou brasiliana. Deu no espelho. Porque tem essa coisa por algum Sim, motivo, a gente mas decidiu genial. dar uma terminologia que é sinônimo de Sim, trabalho, sabemos de o um, motivo, de um né? cargo, né, de um trabalho mesmo. Mas assim, eu gosto muito dos estudos, né, o que saiu na revista, do Keynes, né, você me vê falando muito nisso, assim, para mim é um impacto muito grande. O Keynes é o pai da macroeconomia, em 1930 ele faz alguns estudos e enfim, documentos, né, artigos, e ali ele fazia um cenário, ele foi um futurista, ele fez um cenário de futuro e falou assim, olha, as futuras gerações, que somos nós, né, 100 anos depois somos nós, eles vão trabalhar somente 15 horas por semana, e provavelmente vão ser segundas e terças, para ter o mesmo nível de produtividade. Se Keynes olhasse agora a macroeconomia, o que fizeram da Nossa. semana de trabalho. Eu falar, gente, vocês não entenderam nada. E aí é um pouco do que a gente acredita, que tudo bem, em 30 anos a É. gente trouxe tanta tecnologia, tanto progresso, mas as pessoas estão em burning and out, porque esse é o meu trabalho, eu consigo ver 5 décadas, 6 décadas entre pessoas do mesmo time, sabe? Falta não só alfabetização temporal em relação às tecnologias que estão chegando, Sim. mas falta respiros temporais, aonde não dá mais para ser tão veloz. Mas Isso nem sabe, Tânia? É isso que eu ainda acho pior, É. porque não é que estamos produtivos, das 8 Não, horas a gente produz pouco, é só excesso de ocupação. é 2h30 por dia, dá 2, 4, sei lá, das 15 horas que ele Às falou, só que 15 a gente horas, bota, só que daí a ali, gente passa então. 10 horas no Exato. trabalho para mostrar pro gestor que eu fiquei lá. Gente. Não, gestores. Não, e eu acho que tem muito excesso, né? Dentro dessa premissa de que a gente também não regenera fora, se a gente não tá regenerado dentro, Gosto muito. a gente também faz fora o que tem dentro. E aí, seres humanos com excesso de pensamento, é uma contradição essa frase, né? Mas com falta de essencialismo, Sim. é natural que a gente gere um mundo do lado de fora com falta de essencialismo. Porque eu não acho que claro, as pessoas não ficam ali enrolando 8 horas, não é sobre isso. É sobre falta de essencialismo. Com muita coisa, muito Sim. ruído, muita falha de comunicação, muita refação. Às vezes, muitas coisas que, se a gente for parar pra pensar o quão relevante elas são de fato, né? Eu lembro quando eu era analista júnior ali, eu comecei em consultoria. Nossa, às vezes eram semanas de ajuste fino de um PowerPoint, Exato. a cor do cliente é azul e troca tudo por azul. Eu sei que é muito legal, mas de verdade, precisa to get to the point do que você vai passar, porque outro dia eu tava me lembrando, eu falei, nossa, e eu lembro de um momento, quando eu saio de consultoria, eu me lembro exatamente do dia, assim, eu lembro de um momento que era alguma dessas entregas, e é aquela vida louca de consultoria, né, que você fica de manhã, de tarde, de noite, já 3 horas da manhã. Eu lembro um dia que eu tinha que dormir 4 horas da manhã, eu chego de volta às 7 horas da manhã, eu abro o computador, e eu já tinha uma jornada interna, e o meu pensamento foi, não é possível que um ser humano encarna na Terra pra ficar olhando um PowerPoint o dia inteiro. Maravilhoso. Isso foi muito forte dentro de mim. Pra mim Porque eu também. falei, cara, eu fico o dia inteiro olhando essa tela desse PowerPoint. E às vezes era isso, porque os cérebros diziam assim, dá pra trocar o azul por amarelo e vai botar analista pra trocar, né? Mas isso vai se escalando em coisas que e aí a gente que opera no formato sincronicidade, novos humanos, que a gente faz coisas maravilhosas em pouquíssimas trocas de mensagem,
Porque é sobre o essencial, então os micro detalhes, que não é um descuido, é só porque aquilo não é essencial. É. E aí, então eu penso que é por aí, assim, né? Que é esse lugar de destilar para aprender a tirar a essência das coisas. Mas ela começa com a gente tirando a essência de si mesmo. Uhum, uhum. E eu acho que quando você traduz a metodologia, acho que vale falar aqueles Um pontozinhos. pouco também as ferramentas, né? Eu acho que as ferramentas trazem bom. esse essencial Vamos de uma lá. forma bem legal. Que eu acho que é um pouco isso É. do que a Tânia acabou de falar. A primeira atividade que a gente pediu para as empresas fazerem foi um pouco olhar onde está a tua improdutividade. Então, por exemplo, a MOL Impacto, né, está com a gente no piloto. Eles começaram a olhar todos os processos, porque eles viram, no final, quanta coisa que a gente faz que pode ou ser automatizada ou não precisa nem fazer. Ou porque, sei lá, já está fazendo porque sempre foi assim, ninguém se questionou. Então, primeira coisa, olhar a improdutividade. Segunda coisa é rever as reuniões. Isso, assim, para qualquer pessoa, em qualquer empresa que eu chego, é a primeira coisa que eu falo, revejam as reuniões. Porque, e aí tem o case da Microsoft do Japão, o país mais workaholic do mundo. Reuniões de até 30 minutos, 5 pessoas, só os tomadores de decisão, com uma agenda enviada previamente, com um documento enviado para as pessoas se prepararem para aquela reunião e não ficar divagando, né? A cor do slide. Trabalho assíncrono também, né? Um pouco isso. Vamos resolver o slide separado, não precisa ser na reunião. E no final, uma ata, hoje AI, para fazer quem vai fazer o que foi definido. Só isso já reduz o tempo da reunião em 80%, porque hoje as pessoas passam 3 vezes mais reunião do que num pré-pandemia, e a gente acostumou com essa cultura de as pessoas marcam aquele, tem uma hora lá, marca uma hora, mas para quê? Eu falo assim, hoje até eu tava na personal trainer, eu falei, para que uma hora? 45 minutos, vamos ser, né? Assim, tudo tem que ser esse lugar de uma hora. E as reuniões, elas ficam 1 hora de divagação. 73% das pessoas estão fazendo outras coisas durante a reunião. Nossa, super lembro. Essa ideia também, Nossa, multitask, não super somos, nosso lembro. cérebro, Não ele é multitask. não é multitask. Então, rever as reuniões. Outro ponto, matriz de Eisenhower. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, assim, como é que a gente de fato começa a entender o que deveria ser feito porque é urgente, é importante, e delegar o que não é, de repente, importante, agendar para outro dia o que não é urgente e tirar da agenda aquilo que não vai trazer resultado. Pareto, né? Então, assim, pega os 20% que te traz 80%. Outra ferramenta, momento de hiperfoco na agenda. Esse eu gosto muito. Porque Amo, assim, eu amo. se a gente não tiver na nossa agenda o momento que eu vou, de fato, parar, desligar as notificações e focar, vai terminar o dia, eu vou falar, agora eu tenho que fazer alguma coisa agora, meu cérebro já não tem mais cognição. Então, essa cultura que a gente criou, ou a gente entra na reunião, fica lá com o fone fazendo outra coisa. Não conseguimos. Então, esse momento de hiperfoco tem que estar na agenda de todo mundo ao longo da semana. E aí, inteligência artificial. Hoje, assim, a gente está muito atrasado para o que ela já tem de potencial. Bill Gates fala a semana deveria ser de 3 dias. Ele sabe que dá, porque ele conhece, né? A Inclusive, jornada. só de usar a Microsoft, né? Eu falo assim, gente, por que a gente não está usando de fato isso? Porque enquanto fica discutindo cor do slide e a própria Microsoft podia estar fazendo para mim, o aplicativo ou qualquer coisa, eu deveria focar. Aí, eu acho que a tecnologia, escrevi essa semana na Fast Company, a tecnologia pode nos resgatar a humanidade de volta. Eu acredito Sabe, né, amiga? muito. Sabemos, eu Lígia também sabe falo bem. muito disso. Então, assim, como é que a gente usa isso a nosso favor? Para eu poder ter um trabalho criativo, estratégico e menos operacional, menos ficar lá discutindo a cor do slide. Então, as empresas foram implantando essas mudanças. E aí, uma coisa que a gente tem que aprender a ser colaborativo. Porque se de repente a gente faz escala, e várias empresas fizeram escala, não fecharam a sexta-feira, uma parte do time tira a sexta, a outra tira a segunda. Se a Tânia não está, eu preciso saber do trabalho da Tânia. E eu preciso complementar, eu preciso estar lá. Então a gente começa a ter menos as coisas num caderninho escrito à mão, e sim tudo na nuvem, e sim tudo colaborativo. E as pessoas, em vez de competir, começaram a colaborar. Foi um resultado Lindo. também que a gente viu. Que eu acho que é o futuro que a gente deveria estar discutindo também, né? Não, com certeza. Estamos. E você sabe que eu fui buscar um pouco da história, né? Algumas pessoas já me viram também falar em outros lugares. Como a gente ganha, né, as 8 horas de trabalho, que é o tal do movimento 888. E começa muito nas fábricas americanas de São Petersburgo, com os novos milionários na época, que não eram as famílias centenárias, lá da elite de Nova York, era quem estava trazendo a pujança das linhas de trem, de trazer esse progresso para os lugares, e todas as fábricas que rodavam ao redor
dos trilhos do trem tinham que operar. Só tinha um dia, que era o dia santo, geralmente o domingo. E trabalhar assim 10, 15, 20, 16 horas, o quanto você conseguisse. E eles fizeram quase uma guerra civil ali. Eles precisavam pegar em armas. E teve toda uma jogada, assim. Eu lembro que eu assisti um documentário, né? Não sei exatamente se é verdade, até um pouco de romance ali, talvez, da figura do líder. Aí vinha o grande dono do dinheiro e falava: quanto você precisa para parar o movimento? Ele falou: eu não posso parar o movimento. Porque se eu parar o movimento e eu trair essas pessoas que estão acreditando que é importante ter 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de o que quer que eu queira fazer com a minha vida, eu não vou, eu vou perpetuar essa vida para as próximas gerações, e eu não acho que meus filhos merecem isso e os filhos dos meus filhos. E eu lembro desse discurso ali da liderança. E eu acho que a gente está de novo, nós somos esses que estão ali, e eles pegavam em armas na frente das fábricas, estavam em guerra, né? Não vamos trabalhar até que isso mude. E por fim eles mudaram, né? Aí veio o Ford na Inglaterra e trouxe como uma inovação, né? De poder ter 3 turnos de 8, a fábrica não parava nunca, mas colocou mais pessoas, ou seja, ele gastou mais dinheiro. Mas por outro lado, ele também percebia que com mais tempo, mais dinheiro, os próprios funcionários compravam o carro. Pois é. Então, assim, tem o Domênico, quando estava na faculdade, meu pensador apaixonada, eu era pelo Domênico De Masi, que fez a passagem, acho que o ano passado ou retrasado. Ele falava do ócio criativo, que algumas indústrias iriam suportar a jornada, ou seja, iam dar o dinheiro para as outras indústrias, que eventualmente cresceria, né, por conta das indústrias de entretenimento, descanso, viagem e bem-estar, que iria voltar para aquela indústria, porque elas eventualmente comem mais. Gastam mais, entendeu? né? Tem é tudo vivo, como você fala sempre. Tem um retroalimentar. Tem um retroalimentar. E tem até um ponto importante que no final, a gente tem, no piloto de Portugal, tinha um hospital, 24/7. Eles, de fato, tiveram que investir em mais pessoas para colocar o assistencial na semana de 4 dias, mas no final as pessoas faltaram menos. As pessoas começam a faltar menos, as pessoas, o turnover reduziu, então você começa a pensar, até o financeiro talvez se pague. Então, assim, como uma estudiosa do dinheiro, alquimia do dinheiro. Não, eu não tenho dúvida, porque só que é isso, é um olhar de longo prazo, porque você trouxe regeneração. Então, eu investi um pouco aqui, mas eu não gasto mais em treinamento e tal, porque o dinheiro segue a consciência. Maravilhoso. Então, mas pena, lindo. assim, a gente está agora com o segundo piloto, mas vê muito desafio ainda. A mentalidade, eu falo, a gente dá um passo para frente, 2 para trás. A gente comprovou o primeiro piloto com excelentes resultados. As empresas tiveram aumento em lucro, em receita, aumento em resultados, engajamento. Eles sentiram claramente, né, as pessoas admirando aquela empresa, o líder, o turnover 0. Mas a gente ainda tem desafios. As pessoas ainda acham que mas isso aí é coisa de quem não quer trabalhar. Tem haters no meu Instagram falando vagabundos né? Deus. Então, tem uma mistura que, infelizmente, a gente tem um grande desafio. Sempre tem. As Sempre camadas tem, de consciência são todas. A gente recentemente lidou com uma pessoa, né? Mas quem vai explicar que a vida é dura Mas por que não tem é que sobre ser isso. dura, né? Mas o final do dia é isso, né? O que não é amor é um pedido de amor daquele ser que às vezes ele sofreu, né? Então, geralmente normalmente a muita pessoa história sofreu e isso deixa ela. Mas é um trabalho, acho que, né, te ouvindo, né, o que você faz, acho que é muito irmão do que a gente faz, que é o trabalho de uma vida inteira, porque o que você tá fazendo não é sobre 4 dias por semana. Primeiro que é sobre o espaço que se liberta, e segundo sobre novas consciências. Então tem muito, demora, né? Demora pra... Acho que a gente vai ter muitas conversas nos próximos anos sobre pra onde isso tudo foi. E acho que tem um passo de evangelismo, né? Assim, ainda bem que o povo da tecnologia já usa também essa palavra. E enquanto a gente vai trazendo essas boas novas, esses cenários mais saudáveis, e a gente eventualmente tem a inspiração, né? Sim. Rê, acho que pra fechar, se você puder dar uma mensagem pra alguém que tá aqui ouvindo, talvez querendo começar, o que você diria? Para não desistir mesmo, eu acho que a gente vai ter que ter muita conscientização ainda, muitas mudanças e não ficar esperando, porque se eu for esperar o governo mudar, se eu for esperar a empresa mudar, o que eu posso fazer para construir então essa sociedade que eu quero? E aí é isso, como é que a gente se junta com essas pessoas? Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Que papo incrível. Obrigada a vocês pelo convite.